Amém? Mateus 24:3 vai dizer que os discípulos estão perguntando para Jesus acerca da vinda dele. Quais são os sinais? Jesus, quais são os sinais acerca da sua vinda e o fim de todas as coisas, né? Estão perguntando lá, tá vendo? Diz-nos quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja, Jesus podia ter respondido tanta coisa aqui agora. Tipo, Jesus podia ter dado uma aula de escatologia aqui agora. Ele podia ter falado: vai ser glorioso, eu vou vir nas nuvens, o negócio vai ser forte, vai ter muita glória. Ele podia ter falado tanta coisa, mas qual foi a resposta dele? Põe aí. E Jesus respondendo disse: fique esperto para ninguém te enganar. Traduzindo ali, prestou atenção nisso? A primeira coisa que Jesus responde acerca desses sinais é: fique atento para que ninguém te engane. Uma das coisas que nós devemos estar preparados é contra a operação do engano. Ei, nós estamos vivendo o tempo do quê? Fake news, notícias falsas, filtros, imagens, ilusões. É o tempo do engano. Cada vez mais o engano cresce. Antigamente os jornais davam notícias, hoje eles dão opiniões. Você não pode mais acreditar em qualquer vídeo que manda para você no Zap. Você não pode compartilhar sem saber a fonte, porque a maioria dessas coisas que são reproduzidas são fakes. É o tempo do engano. Na minha época de pequeno não tinha notícia falsa, eles davam o fato, não tinha invenção, ideologia por trás de notícia. Está entendendo? A fake news da minha época era a mãe com o tamanco nas costas, atrás da porta, dizendo: abre, filho, só vamos conversar. Essa era quem lembrou da fake news aí agora? Essa era a fake news da minha época. Agora não, você não pode acreditar mais em nada. E o que Jesus falou? Nesse cenário de entender a minha volta, vocês precisam ficar atentos, cuidado para que ninguém vos engane, porque vai haver muito falso profeta. Ele vai falar ali no meio de vós. Eu quero que você anote os 4 termos que a Bíblia usa: falso profeta, falsos mestres, falsos cristos e falsos irmãos. Falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos e falsos irmãos. Esses 4 termos existem na Bíblia. Eu preciso ganhar tempo por causa do horário. Depois, se você quiser, eu passo o versículo para vocês. Espera aí, se tem falso profeta, então existem falsas profecias. Amém? Tem que ficar atento com isso. Se existem falsos mestres, então tem falsos ensinos. Se existem falsos Cristo, o que é Cristo? A palavra Cristo fala de Messias, ungido, Salvador. São pessoas. Quando a gente pensa em falsos cristos, você pensa assim: é o Henrique Cristo. Oh, meu pai. Não, não é isso, não é também, mas falso Cristo são falsos salvadores, falsos messias. São pessoas que se colocam num lugar de resolutores em detrimento da conclusão verdadeira da salvação, que é Cristo. Vai aparecer muitos falsos cristos, falsas esperanças. A esperança é o presidente, a esperança é não sei, e tudo isso é falso Cristo. Quando a gente deposita a linha de chegada da salvífica nessas coisas. Você sabia que toda ideologia, ela tem um fim soteriológico? No fim das contas, ela quer salvar você de alguma coisa. Tipo, você pode pegar a ideologia de direita, de esquerda, todas elas tentam trazer uma soteriologia na visão delas, né? Uma ideologia de esquerda, ela vai dizer que vai livrar você das desigualdades né, quer salvar você disso. A de direita vai salvar você das corrupções, e no final todas elas apresentam uma espécie de soteriologia, mas salvação verdadeira e consumação é só Cristo que pode dar. Se a gente troca o fundamento da salvação, a gente começa a abraçar a ideia de falsos cristos. E às vezes a pessoa nem se sente um falso Cristo, mas as pessoas querem colocar ela nesse lugar.
Mas tem muitos que vão se posicionar como falsos cristos, vão se dizer sendo Cristo, amém? E falsos irmãos, isso é difícil, né? Isso está em Gálatas, Paulo fala que já tem falsos irmãos em vossos meios introduzidos. Então a gente tem que estar atento com o engano, queridos, amém? Uma das coisas que nós temos que estar preparado é essa operação de engano. 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 9 vai falar dessa operação do engano, do espírito do anticristo, que existe um anticristo personificado que vai vir, existe, mas existe a ação do anticristo que já existe, sempre existiu, olha aí, cuja vinda segundo a eficácia de Satanás, com o poder de sinais e prodígios de mentira, olha o que vai falar no 10, em todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Vai enganar essas pessoas, a sociedade vai ser enganada, e essa ação já existe. Olha 1 João 2,18, vai falar, esses falsos cristos que já estão entre vós, olha lá, filhinhos, já a última hora, como ouviste, que vem o anticristo, mas agora muitos têm já se feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Ou seja, essa ação do engano, ela já existe, em todos os tempos ela já existiu. Eu falei com vocês aqui na última aula que eu dei naquele quadrinho ali, a descendência da serpente, lembra? Você já parou para pensar que a serpente tem uma descendência, né? Veja, Gênesis 3,15 vai falar isso. Deus está falando para a mulher, eu porém inimizade entre você e a serpente, falando para a serpente, perdão, porém entre inimizade entre você e a mulher, entre a tua semente ou descendência e a semente da mulher. Quem é a descendência da serpente? Então preste atenção, tem duas descendências aqui, duas sementes, a da serpente e a de Cristo. Aí quando você vai lá em Daniel 9, eu não vou colocar para não ganhar tempo aqui, vai falar de dois príncipes, o príncipe Messias ungido e o príncipe que há de vir, que vai causar desolação, mencionando o anticristo na profecia. Então peraí, duas sementes, dois príncipes, e Tessalonicenses e Timóteo vai falar de dois mistérios, o da iniquidade e o da piedade. Tudo isso aí tem base bíblica. Então tem dois tipos de povo, descendência, dois tipos de governo, príncipes, e dois tipos de conduta de vida, dois mistérios, da iniquidade e da piedade. Posso falar uma coisa para você? Ou você é de Deus ou você é de Satanás, cara, não tem meio termo. Mateus 6, 24 vai dizer, não se pode servir a dois senhores, não existe isso. Fulano é meio em cima do muro, não. Você conhece a história do muro, não conhece? O muro é de quem? O muro é dele, não tem meio termo. Mateus 5,37, que seja o vosso falar sim, sim, e não, não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. O que ele está dizendo? O muro é do diabo, ou é sim ou é não. O que passa disso, o meio, o muro, é procedência do maligno. Está entendendo? Então cuidado com a operação do engano. Agora, o que me faz viver num tempo de engano e estar preparado contra o engano? Qual é a maior ferramenta para isso? Porque o engano fala de algo que parece, mas não é, se apresenta como, mas a intenção é errada. Como eu vou vencer isso? Uma palavrinha: discernimento. Discernimento. Em tempos de engano, discernimento vale ouro. Eu não tenho orado para homens e mulheres que possuem só habilidades, mas eu tenho orado para ficar comigo homens e mulheres que têm lealdade e discernimento. Agora, como a Bíblia ensina para eu adquirir discernimento? Existe o dom do discernimento de espírito, mencionado em Coríntios 12, amém? Dado por Deus. Mas existe um tipo de discernimento que não é pelo dom que você tem, é pelo seu exercício de vida e o tipo de comida espiritual que você come. Pastor, me prova na Bíblia. Tem que ter fundamento. Então vamos lá, os dois últimos versículos de Hebreus 5, põe aí, irmão. Hebreus 5, os dois últimos versículos. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, fala comigo, leitinho,
palavra de alívio, Jesus mudando, me dando primeiros passos da fé, isso é bom, faz parte também. Mas aquele que se alimenta só de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Continua. Mas o mantimento sólido, fala comigo, a palavra do reino. Olha que coisa linda, ó. O alimento sólido, o mantimento sólido é para os perfeitos. Ali fala para os experimentados, que é aqueles que estão amadurecendo, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para quê? Para discernir tanto o bem quanto o mal. Uau, tem academia para discernimento. Pegou ali? Exercitar o discernimento. Tem gente que malha o corpinho, mas o discernimento está raquítico. Mas qual é a academia do discernimento? De acordo com esse versículo, a igreja que prega o reino. O alimento sólido forma pessoas capazes de discernir, e o engano não vai tomar a vida de quem vive a maturidade do reino de Deus. Vai vir uma falsa profecia de uns caras que aparecem aí, e você vai falar assim, não, isso não é de Deus, porque as escrituras não mostram assim, e o discernimento pela maturidade me faz entender que aquilo é perigoso. E vem falsas notícias, e você não fica em pânico, instalado com as notícias falsas, porque você tem discernimento, porque a palavra do reino tomou a sua vida, e você é capaz de discernir o que está certo e o que está errado. Quanto crente ficou perturbado com essa pandemia, morrendo de pânico, e aí vinha um monte de profecia, porque agora vai vir, tá? Profecia direto, o mundo vai acabar, tal dia, 16 horas, dia 23, aí o outro vai falar que vai vir, não sei o que lá, não sei, o Brasil, um monte de profetada vai acontecer, querido, uma atrás da outra, e tem um monte de crente que fica perturbado com isso, perguntando para os outros, querido, discernimento, maturidade, palavra do reino, alinha a nossa vida com as escrituras. Qual é o prumo? A palavra de Deus. A maior profecia que existe é a palavra de Deus, ela está pronta, e eu acredito em dom de profecia, sim, mas a maior profecia é as escrituras. Às vezes, você fala, o irmão uma vez falou, faz 3 meses que Deus não fala comigo. Eu falei, como assim? Não, é porque faz 3 meses que Deus não usa nenhum profeta para vir. Aí eu vi presta aqui para mim, senhor. Eu vi uma fotinha no WhatsApp assim, ó, a vozinha chamando, Deus fala comigo, e a mão desce uma Bíblia assim do céu. Pegou o negócio aí? Não? Amém? Outrora o pai falava por meio dos profetas, mas agora ele fala por meio do Filho. E aonde está o Filho? Eu sou o verbo que se fez carne. É a palavra encarnada. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Vai ler a Bíblia, irmão. Medita na palavra. Vem para a escola de princípio, é tempo de mergulhar nas escrituras. O segredo para uma vida crente verdadeira, pura, genuína e forte, está na musiquinha das crianças. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser alimento sólido, se quiser crescer. E se você crescer, você vai ter discernimento. Amém? Você quer saber um crente que não tem discernimento nos dias que virão? Você vai ver ele perturbado. Fala para o seu irmão e larga a mão de ser perturbado. Fica loucão assim, sabe? Não, Covid agora, e vai ser a próxima agora, isso, e fica, eu sei que a gente tem que ter zelo, eu sempre falei no começo da pandemia lá na igreja, zelo sim, pânico não, nós vamos cuidar, vamos obedecer, mas nada de instalar pânico, porque nós temos discernimento, os sinais são claros, amém? Então, no tempo que se aproxima, nós vamos se preparar contra o engano, amém? Outra coisa que a gente precisa se preparar, uma agenda antifamília. Cada vez mais, talvez a gente vai falar mais sobre isso amanhã, mas vou dar uma pincelada. Cada vez mais
vai levantar ideologias e coisas para destruir o padrão original da família. Cada vez mais o índice de tentativa de fazer com que as pessoas achem normal o divórcio vai vir. Eu não estou generalizando, eu sei que existem casos que a Bíblia fala do respaldo do divórcio, né? Casos de traição, outros tipos de casos aí, mas eu estou querendo dizer de uma agenda maligna que está implantando nas pessoas a ideia de que é normal. Tipo assim, não manter o casamento não é algo essencial na cabeça de muitas pessoas. E a outra coisa, as pessoas não vão querer ter filhos. Eu conheço um monte de crente que não quer ter filho. Eu me preocupo com isso. Eu não estou dizendo que você tem que ter 1000 filhos e não ter condição de cuidar, mas a Bíblia diz que o Senhor nos criou para quê? Dos quesitos que Ele diz para o homem: exerça o meu governo sobre a terra, ou seja, o reino, o governo, o domínio. Qual foi outra coisa? Enchei-vos e multiplicai. Estenda o meu reino nessa terra através de família. Amém? Por quê? Aí vão dizer, filho é problema, filho é despesa, mas a minha e a sua Bíblia diz, filho é herança do Senhor. Filho é flecha na aljava do guerreiro. Bem-aventurado aqueles que têm muitas flechas. E eu estou fazendo direitinho, aleluia. Muitas flechas. Glória a Deus. Cuidado com essa ideia, sabe? Deixa eu dizer uma coisa. A Europa, ela não quer mais ter filho. Eu já falei isso aqui, eu acho, mas se eu não falei, eu vou lembrando. A Europa já está doutrinando as pessoas a não ter filho. Além de muitos países estar liberando abortos, ainda tem uma ideologia na cabeça das pessoas de não fazer filho. E o que está acontecendo? Os muçulmanos estão se instalando na Europa. E sabe qual é a ordem para eles lá? Cada família faz 10, 12 filhos, quantos puder. Se o europeu não vai mais fazer filho, e os muçulmanos estão se instalando lá e fazendo filho, daqui a 15 anos, meu querido, daqui a 20 anos, há indícios que a França, a Alemanha, Espanha, outros países, que daqui a 20, 25 anos, 90% da população é muçulmana, principalmente a França. E nós crentes estamos fazendo o quê? Os muçulmanos estão lá, mas a Graça e Vida também está lá. E o que nós vamos fazer? Filho também, na fé e na maternidade. Na fé também nós vamos fazer filho, mas nós vamos fazer filho em casa também, porque se eles vão enviar os filhos deles, nós vamos enviar os nossos. Eu viajo, eu fico com a Débora lá em casa olhando meus filhos. Esse dia eu sentei com ela na cama e falei, amor, o que nós vamos fazer com essas crianças, hein? A Débora olhou para mim, não sei, amor, o que você está pensando? Eu falei assim, a Sara, bonitinha desse jeito, vamos mandar para a África. Ela vai, eu fiquei liberando umas palavras lá, né? Vai casar com um brasileiro e os dois vão ser missionários na África, cheio de unção, de palavra de fogo. Aí a Débora olhou, e o Josué? O pequeno, você olha para ele tem cara de Inglaterra, Suécia, loirinho assim, cara de príncipe. Eu falei assim, o Josué vai ser o terror dos muçulmanos. Nós vamos soltar ele na Europa igual um leão. E ele vai ligar assim, eu fiquei viajando com a Débora, ele vai ligar, mãe, fui expulso da universidade. O que aconteceu? Preguei o evangelho, me expulsaram daqui, o que eu faço, mãe? Aí a Débora perguntou, mas e o Isaac? Eu falei assim, alguém tem que pagar a conta. Põe esse menino nos Estados Unidos para estudar e ganhar muito dinheiro. Aí o Josué vai ligar, mãe, perdi a faculdade. Liga, Isaac, dinheiro, manda pro seu irmão lá. Eu com a Débora viajando. Mas o que é isso? Nós estamos preparando os nossos filhos para as nações. Ei,
essa palavra que está crescendo nessa casa, dos países latinos da Europa, um dia uns irmãos estavam reunidos em oração, e eu vivo essa palavra. Acho que uma das coisas que fez a gente se unir, e a gente não tinha nada disso quando a gente se uniu, e isso foi tomando forma, mas foi essa palavra que Deus liberou. Os irmãos estavam em intercessão pelas nações. Um irmão teve uma visão de um mapa mundi estendido na mesa. Eu já falei também para alguns irmãos aqui, estendido na mesa de uma casa, e nesse mapa mundi que estava aberto, o Brasil pegava fogo, e os países latinos pegavam fogo junto com o Brasil. E na visão, os irmãos orando e se quebrantando, flechas de fogo saíam no mapa dos países latinos e caíam nos países europeus, e incendiavam nos países europeus no mapa. Queridos, você sabe por que eu viajo para os países latinos há alguns anos? Preparando pessoas, juventudes. Sabe por que nós estamos fazendo essas pontes? Deus está criando tudo isso, porque essa palavra vai se cumprir. A Europa é caminho de volta para Israel, e Deus já está preparando um povo, querido, para vivenciar a realidade de enviar as flechas. E eu sinto essa unção aqui nesse lugar. Nós vamos preparar os nossos filhos para as nações. Aleluia. Eu estava falando com um pastor amigo na live. Mateus 24:12 vai falar que o amor de muitos vai se esfriar, uma grande apostasia. Mas no verso 14 diz: mas o evangelho do reino chegará em todas as nações. Que povo é esse que num tempo de esfriamento está enviando as flechas para as nações e queimando nas nações, e as nações estão recebendo o reino de Deus? Nós vamos lutar contra essa agenda antifamília. Uma das coisas que nós vamos ter prazer é: o nosso casamento é uma bênção, e os nossos filhos são abençoados. Agora, para muitos isso não é realidade, tá? Tem pastor que está no 3º casamento, pastor, 4º casamento. Posso falar, rasgar o verbo mesmo? Eu não escuto um cara desse. Ah, mas a palavra dele é violenta, é boa. Cara, eu não quero saber o que ele está falando. Um cara que depois de ser pastor está casando pela 3ª vez. Eu fico preocupado com isso, queridos. Eu não vou citar nomes aqui, mas esses dias um pastor famoso, conhecido, no mês de, eu não me lembro bem, do meu ano passado, se eu não me engano foi em janeiro, ele postou uma nota que estava separando da esposa. Viveu uma nova versão agora, né? Até aí já é terrível, mas pior é que em fevereiro ele posta, em março ele posta a foto dele com uma outra mulher, uma nova mulher. Vai lá saber se já estava, não quero nem entrar nesse assunto. Você acha ruim isso? Um pastor conhecido que influencia um monte de gente postar que separou da mulher e postar uma foto no mês de março que está com outra mulher? Pior é o que acontece em abril. Ele posta assim, ó, agendas abertas. Dá para piorar um pouquinho mais? Dá. 25 mil curtidas. É 25 mil crentes dizendo: isso é normal. Ele pode continuar fluindo. E um monte de crente comentando: é isso mesmo, pastor, o que vale é ser feliz. Só faltou escrever: assinado Satanás. Eu fico imaginando um apóstolo Paulo comentando nessa publicação. Eu fico imaginando o que será que ele ia escrever. Deixa para lá. Eu fico imaginando Jesus olhando para isso. Nós não vamos aceitar a normalidade de um tempo frio no quesito familiar, porque o nosso Deus é um Deus que constrói em família. Quando Ele decidiu estabelecer o seu plano eterno, como que Ele se revela para nós? Como um pai, querido. Ele não podia ter escolhido um outro título, Ele não podia ser o chefe e nós empregado. Ele podia ter falado: eu sou o chefe e vós os empregados. Ele podia ter falado: eu sou o capataz ou alguma. Ele decidiu se revelar como um pai. A Bíblia é a história de um pai construindo com um filho.
Olha a ideia de Deus. O que nós somos para Deus? A igreja. Para Deus Pai nós somos os filhos. E para Cristo Filho nós somos a esposa. E para o Espírito nós somos a casa. Deus está construindo família, queridos. Um filho para o pai, esposa para o filho, e uma casa para o Espírito. Tem uma canção que diz isso. Um filho para o pai, esposa para o filho, e a casa para o Espírito. Se Deus está construindo família, que jeito você quer arrumar para construir? O que mais me encoraja a continuar construindo a minha família, contra tudo quanto é ideia contra isso, é saber que Deus também está fazendo isso. Essa agenda antifamília nós temos que nos preparar, porque vai engrossar o caldo. Você vai ver um monte de pastor se separando, você vai ver um monte de cantor se separando, e você não vai usar isso de desculpa para se separar. Se diz um irmão, largou a mulher, um crente, antigo, largou a família, depois de velho, largou a esposa, largou e foi lá pegar a novinha. Aí vai vendo, aí foram confrontar ele, mas por quê? Deus, ele valoriza a família. Aí ele pegou o exemplo de um pastor. Mas o pastor fulano de tal separou e casou de novo, ele vai casar. O outro pastor lá, tá vendo? Ele vai separou. Que capacidade é essa que o povo tem de pegar exemplo na queda? Por que não pega exemplo no camarada que está casado há 30 anos, 40 anos? Mas é incompatibilidade de gênio, vá dormir. Mas eu não sinto. Um dia o irmão falou para mim, vou separar. Eu falei, por quê? É que quando eu casei eu não amava ela. Eu falei, você veio pedir meu conselho? Vim. Então vem cá, o que está escrito aqui na Bíblia? Amai a vossa esposa. Deus não mandou você casar com quem você ama, Deus mandou você amar com quem você casou. Então vai que é tua, Tafarel. Eu falei isso para ele, vai que é tua, Tafarel. E ele foi, olhou para mim e falou, esse pastor é estranho. Né? Pensando, eu acho que ele pensou isso. Eu não vou aceitar isso. O meu filho e o seu filho não vai ser discipulado por Felipe Neto e musiquinha da Anitta. O meu filho e o seu filho vai ser discipulado pelas escrituras de um pai e de uma mãe que entendem o propósito de Deus. Sabe o que eu falo com meus filhos? Eu faço devocional com eles. Eu sento e falo para eles, tempo de perseguição, volta de Cristo. Falo tudo, com princípios. Claro, eu vou trazendo a linguagem deles. O amor de Deus, a unção, os dons, perseverança, propósito, fé. A Débora faz devocional com eles, eu faço devocional com eles. Meu filho começou a ler a Bíblia diariamente, minha menina. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Nós vamos preparar essa geração para amar a família, para defender os valores da família. Eles estão tentando destruir nossa família, querido. Eles estão querendo enfiar uma sexualidade depravada nos nossos filhos desde pequeno. E daqui a pouco falar sobre isso vai ser preso. Pode levar. Pode levar. Pode levar Luiz também, Lucinara, todo mundo vai preso. Mas nós não vamos deixar com que essa onda maligna invada a mente dos nossos filhos. Você acha que está longe? Deixa eu clarear a sua mente. Perseguição por causa dessas ideologias já é uma realidade. Eu não estou falando de governo, não. Estou falando da própria população, das pessoas. Lá perto de nós, uma menina de 15 anos, acho que 15 ou 16, a outra menina da sala dela falou, quero ficar com você. Ela falou assim, não, mas eu não quero. Ela falou assim, não, mas eu quero ficar com você. Ela falou assim, não, mas eu gosto de homem, eu gosto do menino. Sabe o que essa menina fez? Contou para todo mundo,
levantaram um esculacho como se ela fosse uma homofóbica, e a sala começou a bulinar essa menina. Ela ficou excluída e dada como louca. Só faltou agressão física, mas já tem muitos lugares que tem agressão física. Você já parou para pensar, quem tem filho pequeno aqui igual eu? Você já parou para pensar que os nossos filhos podem apanhar na sala de aula só porque não quer beijar na boca de outro menino? Está na hora de começar a pensar. E eu não estou falando de governo impondo, estou falando das pessoas, o jeito que as pessoas já são. Eles vão brigar. Você tem que experimentar. Se você não experimentar, você é um doente. A gente precisa tomar esse choque de realidade. E se a gente não preparar o nosso filho para a vida, queridão, ou ele vai experimentar para ser mais um, ou ele não vai aguentar a pressão e vai se matar. Ei, crente, acorda. Os dias não brincam. Está na hora de sentar com o filho na mesa. Amém? Está na hora de olhar o que eles estão vendo, ouvindo. Está na hora da gente parar de sair um pouco desse celular e sentar com o nosso filho e chorar com eles e ouvir o coração deles e preparar eles com princípios espirituais. Do contrário, querido, é difícil, mas eu oro. Eu tenho filhos pequenos e eles estão crescendo. Eu sei que não depende só de mim, porque eles vão ter que fazer as escolhas deles também, mas o que depender de mim. Se um dia um dos meus filhos fizer a escolha errada, não foi por falta de governo do pai, de cuidado do pai e da mãe, porque eles estão aprendendo desde pequeno. Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho. Tudo isso aí é a gente se preparar para uma agenda antifamília. Amém? E aí, você está disposto a encarar esse casamento para o resto da sua vida? Quem está com a esposa aqui? Levanta a mão. Olha para esse cônjuge do seu lado e fala assim: você vai ter que me engolir. Aleluia. Seja o que for, querido. Amém? Porque quem casa por propósito não perde a relação por circunstância. Quem casa, querido, nós não casamos para outra coisa a não ser por propósito. Deixa eu economizar essa palavra, que é para amanhã. Está coçando ela aqui. Amanhã nós vamos dar um manto aí de casamento, família, filho. Já veio agora, né? Mas sei lá se eu vou ter mais conteúdo amanhã, mas o Espírito Santo me ajuda. Amém? Então, vai pegando os pontos. Primeiro, nos preparar para tempos. Me ajuda aí, gente, vocês não prestaram atenção. Nos preparar para tempos difíceis. Amém? Segundo, nos preparar contra a falsa graça. Terceiro, nos preparar mantendo a vida de perseverança e gratidão. Quarto, nos preparar contra o engano. Quinto, nos preparar contra uma agenda antifamília. Uma outra coisa importante, a gente já está fechando, é cuidado com o antissemitismo também. Antissemitismo é uma ideologia que se levanta contra Israel. Essa agenda também é perigosa, porque tudo que no tempo do fim se levantar contra Israel, amém? O Israel não deixou de ser um povo de Deus. Há uma teologia da substituição que diz: agora a igreja virou Israel e Deus rejeitou Israel. Não é isso. A igreja é amada pelo Senhor, mas Deus ainda tem um plano para Israel. Amém? E nós precisamos olhar para Israel. Por isso, você sabia, eu não gosto de entrar em política, mas eu não posso deixar de dizer, você sabia que o nosso presidente das chapas presidenciais da última eleição, o único presidente que aprovava a relação do Brasil com Israel foi o nosso? Dos outros candidatos nenhum aprovava. Vocês sabiam disso? Não estou aqui fazendo apologia política, mas é uma realidade. Pode ser que nessas novas candidaturas desse ano, pode ser que tenha outros, não sei. Estou falando isso de anos atrás. E é muito importante, porque as nações que se levantarem contra Israel vão ter severos juízos.
Se você quiser, eu tenho as bases bíblicas, as profecias que falam sobre isso, o cerco que vai ser montado sobre Israel, como Jesus na sua volta vai estabelecer o juízo nesse aspecto. Amém? Isso já não diz respeito a nós, igreja, porque nessa hora nós já fomos transformados no Senhor. Não vai vir juízo sobre nós, mas as nações serão julgadas. Amém? E aí? Cuidado com o antissemitismo. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Israel é um povo amado por Deus. Amém? Romanos 11, 25 e 26. Põe aí, irmão. Olha o que vai dizer: porque não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. É o que vai acontecer. E assim todo Israel será. Olha aí o plano de salvação para Israel. Amém? Paulo já resolveu esse dilema, porque o povo estava falando, rejeitaram, então Israel já era. Não existe a teologia da substituição. Israel vai ter um arrependimento nacional. Amém? Zacarias vai falar isso aí no capítulo 12, versículo 10. Põe aí para a gente ver. Olha aí, Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim a quem transpassar e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como chora pelo primogênito. Está falando do cenário do retorno, quando Israel vai reconhecer o que ele não reconheceu até agora, que ele em parte aniquilou, e nós, igreja, reconhecemos. Amém? Então nós temos um papel de amparo, de cuidado, de oração por Israel. Amém? Nós temos que tomar cuidado com uma agenda. Israel vai ser muito amassado nos próximos tempos. Muito, já está acontecendo, você já viu lá, né, as guerras. Amém? E tem muitos judeus que já se converteram, que esse aí já não conta mais como Israel, eles contam como igreja. Aliás, querido, Deus tem tipos de povo quando Ele olha para a terra. Quando Ele olha para a terra, Ele está vendo nações, que é chamado de gentios em alguns textos. Ele está vendo igreja e Ele está vendo Israel. Cada um desses três, ele tem um tipo de ação que ele vai ter para que tudo se complete. A salvação que Ele libera para a igreja, a conversão que vai acontecer com Israel e o julgamento que vai vir sobre as nações ímpias. Nós precisamos estar atentos a essas realidades, a essa agenda. Amém? Então nós vamos nos preparar para proteger o propósito de Deus. Glória a Deus. E o que mais que nós temos que nos preparar para fechar? Para um grande avivamento. Pensava que era só coisa ruim, né? Billy Graham já dizia: fique tranquilo, eu li a última página da Bíblia, vai acabar tudo bem. Nós temos que estar preparados, porque vai vir sim tempos muito difíceis, mas vai vir um grande mover, uma grande colheita de Deus. Eu acredito que nesses tempos difíceis Deus vai levantar uma igreja maravilhosa, gloriosa, buscando a essência do reino de Deus, e uma grande colheita vai vir da parte do Senhor. Quando eu orei pelo apóstolo Luiz ali, o Senhor me mostrava sinais, sabe? Essa igreja que vai ser levantada nesse tempo vai operar muitos sinais nas nações, sinais mesmo. Preste atenção, como eu falei lá ontem, cuidado para que a rotina não roube de vocês as pérolas, porque olha, Deus vai usar os ministros dessa casa aqui, para liberar palavras proféticas. Ora eles vão ser tomados aqui, seja pastores, seja quem Deus trouxer para ministrar. Deus vai tomar algumas bocas aqui, vai dizer, Deus está mostrando, Deus, e já está acontecendo sinais, e às vezes a gente passa despercebido, as pérolas no meio da rotina. Amém? Nós vamos nos preparar para um grande mover da parte do Senhor. E derramarei do meu espírito. Eu sei que parte dessa profecia de Joel foi cumprida em Pentecostes, como Pedro disse, mas ali existem partes relacionadas ao tempo do fim. Existe cumprimento parcial e cumprimento total de algumas profecias. Um grande derramar de Deus está por vir, querido. Eu sinto o cheiro das águas, Luiz. Amém? E o Senhor inseriu essa comunidade na palavra sólida, mantimento. Você notou que ali fala de mantimento? O que você busca em Deus, alimento ou mantimento?
Qual a diferença, pastor? O alimento é para você, o mantimento é para a galera. Quando a minha mentalidade é de mantimento, eu não recebo só uma bênção para mim no culto, eu recebo cesta básica. Escuta, meu Deus, olha, isso é profético aqui, hein? Graça e Vida, você não vai entregar comida pronta para quem vier aqui não. Aqui é lugar de pegar a cesta básica e levar para casa e cozinhar para a família e preparar para a mesa daqueles que amam. Comida sólida é cesta básica, queridão, é farinha, é feijão, arroz, que às vezes a gente quer o gourmet da internet. Olha aí o mistério, hein? Claro, na vida alimentícia real, um gourmetzinho é bom, uma comida bem feita, o toquinho do salzinho, né? Né, Pedrão? Né? Solta o salzinho. Mas às vezes a gente quer um gourmet espiritual. A gente quer a informação acariciada, bonitinha, com tudo pronto para que... Não, querido, você vai sair daqui com a cestinha básica no ombro, ó, sólido. O que é isso? É comida boa, é comida que sustenta, que nutre. E o que eu faço? Eu levo para casa, esquento o gás, ou o fogão a lenha, e chamo a família, e jogo o tempero, e preparo a comida. Meu Deus, você acha que esse movimento aqui vai dar tudo para você? Não, vai te dar o que é sólido. Aí você vai chegar na sua casa e vai preparar para os seus amigos que trabalham com você, preparar para os irmãos que moram na rua da sua casa, para as pessoas que Deus está pondo no seu caminho. Às vezes a gente pensa que o reino de Deus, que é a igreja do Senhor, é um restaurante à la carte, que eu sento na minha mesinha e faço o pedido que eu quero, e o garçom Jesus vem trazer para mim. Não, eu acredito mais no self-service. Já está tudo pronto no Senhor, o rango está todo lá. Você que levante da mesa e vai servir o que Cristo preparou para a eternidade. Não é você, está tudo pronto. Levanta e sirva. Ei, vede e provai que eu sou bom. Aleluia. Jesus, você tem que provar, querido. Levanta dessa mesa e vai pegar o alimento sólido. E chega de ficar comendo comidinhas inventadas por homens, que só sacia sua vontade pessoal. Uma palavrinha para o ego da semana. Ai, que coisa medíocre. Uma motivação no domingo para me viver a semana alegrinho, porque a vida é tão difícil. Motivação nada. Eu quero é alimento sólido. Sabe qual culto que eu gosto? Quando a palavra me confronta e eu volto para casa. Deus, eu preciso melhorar. Aquela reunião onde a renúncia toma, onde parece que dá vontade de me expor, sabe? Falar, Deus, eu preciso mudar, eu estou cheio de orgulho, estou cheio de... Essa reunião que Deus arranca as coisas de nós, porque a gente só quer receber. É o crente danoninho. Me dá meu carrinho dá, me dá minha casinha dá, me dá dinheirinho para eu poder gastar, lá. Crente danoninho, só quer receber. Mas eu tô no salmista. O que darei eu, Senhor? O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele já me tem dado? Está na hora da gente entrar no culto aqui na Graça e Vida e sair assim: o que eu vou dar? O que eu preciso fazer? O que eu posso servir? Aonde eu vou ajudar? O que eu vou fazer? A Bíblia diz que Jesus curou a sogra de Pedro. E a Bíblia diz assim, ó: após ser curada, imediatamente ela passou a servir. Um dos sintomas de quem foi curado é servir. Não tem como, o cara que é curado, ele quer servir. Um evangelho que eu só recebo e não sirvo, sabe o que eu aprendo com isso? Quem não serve, não serve. Pegou? Quem não serve, não serve. Todo mundo aqui pode servir. Mas eu não tenho dom no microfone. Você não tem o dom no microfone, mas você pode rasgar esse joelho, clamando para que Deus opere milagres aqui no meio de nós. E quando você começa a orar, parece que seu coração fica limpo.
Guarda esse manto aí, ó. Quem tem calo no joelho não tem ferida no coração. Você já viu um cara de oração ficar amargurado? Chateado a gente fica, normal, pô, todo mundo fica chateado com algumas coisas, mas não arrasta a amargura, porque a oração te tira dos sentimentos, te leva para um outro lugar, te leva para um, aleluia. Eu gosto disso quando Deus me confronta, fala, Deus, sabe, a gente pensa que o evangelho, querido, é tipo assim, nós somos um carrinho velho, e Jesus um funileiro, e ele vem, dá um tapinha na minha lata, tira a droguinha, melhora. Evangelho não é isso não. O que é o evangelho então? Vou dizer o que é o evangelho. Você é uma mobilete velha, andando na pista, e Cristo, o evangelho, é uma carreta bitrem, que está vindo na sua frente, a 220 por hora, e a carreta bitrem amassa a mobilete, e não sobra nada da mobilete, só sobra a carreta bitrem. Esse é o evangelho que eu acredito, onde Deus não vai ficar dando um tapinha na sua vida não, Ele vai destruir uma velha natureza, para que uma nova natureza a partir dele seja construída para a eternidade. Por isso que eu gosto quando Deus vem igual um bitrem. Eu lembro da Débora, a minha esposa, quando ela tirou carta a primeira vez, ela tirou carta, ela pegou uma bizinha, aquela Honda Bis, aí ela parou do lado de um caminhão, o caminhão estava falhando na faixa lá, ela, com o caminhão, com a bizinha dela, o cara do caminhão fez a buzina, a Débora quase caiu, quase caiu da moto. A gente precisa acordar, querido. Eu oro para que Deus venha igual um bitrem para cima de você. É tempo de despertador. Só não gosta de despertador quem está dormindo. Quando Deus está despertando uma geração, querido. Acorda, crente. Deus está querendo gente corajosa, forte, resiliente, que vence os sentimentos para viver no Espírito. Está na hora de fechar os olhos da alma e abrir os olhos do Espírito, e parar de olhar o que os outros estão fazendo para você, e começar a olhar o que Deus está fazendo em você. Chega de sentimentalismo, nós precisamos de força espiritual. Eu encerro dizendo, num tempo de construção, eles iam recomeçar o templo. Esdras 2:63, põe aí, irmão. Esdras 2:63, vamos encerrar aqui, 63. E o governador lhes disse, que ninguém comesse das coisas consagradas, até que houvesse um sacerdote com urim e com tumim. Eles iam começar a reconstrução, e iam primeiro se alimentar ali, depois estabelecer o altar para reconstruir, e o governador disse, ninguém come, não vai começar esse novo, vamos dizer que é um novo ciclo, sem que antes apareça um sacerdote com urim e tumim. Preste atenção, o que é o urim e tumim? Duas pedras que ficavam no peitoral do sacerdote, na frente do coração. O coração do homem é enganoso, o coração fala do sentimento, nosso sentimento dribla nós, a mente mente. O Max gosta dessas coisas, a mente mente, né? Então o nosso coração, que também é representado como mente, sentimentos, emoções, ele é enganoso, e o governador está dizendo, nós não vamos começar antes que venha pessoas aí, alguém aí, porque sacerdócio é nós, amém? Nação santa, sacerdócio real, amém? Com urim e tumim na frente do coração. Sabe o que significa urim e tumim? Luz e verdade. Deus está dizendo, eu vou começar a construir quando homens e mulheres com a luz e a verdade na frente dos sentimentos começarem a se movimentar para mim.
Eu libero essa palavra, a luz e a verdade na frente do que você sente. O que você sente às vezes é duro, o que fazem para você às vezes é difícil, mas tem uma luz e uma verdade por cima, e dizendo: eu vou vencer, eu vou virar essa página, eu vou virar esse ciclo, e eu vou pegar a palavra, porque Deus vai construir, e eu não posso ficar parado no passado, eu não posso ficar parado na angústia, eu não posso ficar em Padã Arã, eu preciso ir para Canaã, porque Deus tem uma terra prometida lá. Aleluia! Você vai vencer você. Vença seus próprios sentimentos. Eu sinto isso, página virando agora. Não dá mais para ficar parado no passado, gente. Hernán Cortés, quando foi colonizar o México, fantástico isso, cara. Ele veio da Europa e desceu com um navio na praia, e ele ia para um tempo novo, como vocês, ia para um novo ciclo, e não sabia o que encontrar naquela terra, que tipo de desafio eles iam ter, que tipo de guerra eles iam ter. A biografia diz que Hernán Cortés desce, ancora o barco, o navio, desce os soldados com ele, os guerreiros que estavam lá, aqueles que foram junto, e ele disse assim: quantos aqui estão com medo e querem voltar? Ninguém levantou a mão. Todos estão juntos? Estamos. Ninguém quer desistir. Se quiser desistir, o navio está aqui, entra, você tem a sua oportunidade. Vocês estão dispostos a encarar esse novo tempo? Todos falaram: estamos dispostos, não vamos desistir. Ninguém vai desistir? Ninguém vai desistir. Ele olhou para o soldado e disse: queima o navio. Aleluia. Alguém aqui está entendendo isso? Que isso, pastor? Deus está queimando a possibilidade de você retroceder. Vai ter desafio, vai ter índio, vai ter batalha. Vai ter batalha, mas tem uma palavra. A palavra é colonizar, a palavra é estabelecer. Então nós vamos entrar na terra e não vamos voltar para trás. Queima o navio. Aleluia. Eu sinto que virar páginas é bom, mas tem vezes que Deus não vira a página, Ele queima a página. Amém. Nós vamos queimar. Deus tem uma palavra, não dá para retroceder. É difícil, é duro, mas você não está sozinho. Se você está passando um tempo difícil, onde o coração parece que está querendo tomar na frente do Urim e Tumim, olha para o seu lado e saiba que você não está sozinho. Olha aí, dos dois lados tem gente com você, vai te ajudar. Aleluia. Eu oro para que a comunidade seja assim, ó. Um vai ser muro de fogo em volta do outro. Você está mal hoje, mas eu estou bem, levanta. Eu estou mal hoje, você está bem, me levanta então. Aleluia. Tem dia que você não vai estar bem, mas o outro vai estar bem, vai dizer: vem cá, eu te levanto. Aí no outro dia você vai estar bem e o outro não. Você vai falar: vem comigo. Um muro de fogo de proteção. Ei, Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10 diz: é melhor serem dois do que um, porque é a maior paga no seu trabalho. Porque se um cair, tem outro para levantar. Fica de pé aí, querido.